6h30, está na altura da revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Joaquim Jorge, é fundador do Clube dos Pensadores. Joaquim Jorge, muito bom dia, bem-vindo a este jornal e para já olhamos a imprensa desta manhã, ainda dominada pelas contas da Madeira. Como é que está a acompanhar toda esta situação, este buraco financeiro que nos chega do arquipélago? Quer dizer, não se sabia estes pormenores, mas já se sabia disto, não é? Eu acho que é assim. O Alberto João Jardim não é nenhum criminoso, nem nenhum bandido. Que eu saiba, não roubou nada. E não roubou para ele, isto é, há uma obra. E é preciso que se diga que todos os governos, ao longo dos anos, são coniventes com esta situação. Por exemplo, o primeiro-ministro Cavaco Silva, o primeiro-ministro António Guterres, o primeiro-ministro José Sócrates, o primeiro-ministro Durão Barroso. E, portanto, agora veio a lume isto. Outra coisa que me mete imensa confusão é de reparar, não se discute nada de assuntos das eleições na Madeira. Só se discute o buraco, a gente liga a tudo. Sem dúvida, marcadas por estes dados, não é? Mas as eleições não são buracos, as eleições é tentar resolver os problemas das pessoas e, portanto, eu acho que... E acha que são de facto as urnas, como dizia o Primeiro-Ministro, que irão julgar ou não Alberto João Jardim? Isso é um equívoco, porque eu já fui à Madeira, a Madeira eu já tinha ido e depois fui, há uma grande evolução. Não sei de onde é que veio o dinheiro, não me interessa agora isso, pronto, há obra. E depois a outra questão é que isto só ajuda o Alberto João. Portanto, arranjam um inimigo vários. O PSD Nacional, o Procurador-Geral da República, tudo está contra ele. E, portanto, ele consegue unir e ganha as eleições. Mas acha que isto não afeta a nossa reputação, a reputação do país que tem feito tanto esforço? Mas não é o Governo Nacional. Quando dá jeito é Portugal. Não é Portugal, é Madeira. Portanto, eu tenho que chegar a um acordo e resolver esses problemas. Agora, o que eu acho é que quem deve pagar isso são os madeirenses, não sou eu português. Se estão englobados, então deixa de haver regionalização. Portanto, e olhando para uma das notícias, de resto, a manchete do Diário Económico fala disso, da possibilidade do Governo aumentar o IVA acima do que está previsto pela Troika. Acha que, de facto, são boas medidas por parte do Governo? Então, eu acho que não deve haver um país à parte, uma zona do nosso país à parte, diferente do IVA, não é? Se pagam menos, nós aqui pagamos 23, devemos pagar todos isso, não é? Portanto, acha que faz sentido estas medidas que, a concretizar-se, pelo menos como escreve o Diário Económico, acha que fazem sentido? Claro, mas serão tomadas depois das eleições. Portanto, o efeito nas urnas é mínimo. Portanto, acha que Alberto João Jardim vai ser reeleito e com maioria absoluta? Sim. Muito bem, a ver vamos o que vai acontecer no próximo dia 9 de outubro. Vamos olhar aqui a avaliação que também vem em alguns jornais, nomeadamente no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, a avaliação que os portugueses fazem do Governo. Como é que olha para estas conclusões? Acho que os portugueses ainda não viram bem as coisas e, portanto, acho que o Governo está num processo de limbo ainda, tem muito pouco tempo. Mas ainda está em estado de graça? Acho que os portugueses são muito mansos, muito brandos, não, só atuam quando lhes vão ao bolso. Portanto, o subsídio de Natal é só agora para os funcionários públicos em novembro, para a maioria em dezembro. Portanto, vão ficar sem um terço dele. E, portanto, que não é metade, porque é acima do ordenado mínimo. E, portanto, quer dizer... Mas o Joaquim Jorge inclui-se aqui neste número de portugueses que consideram que os sacrifícios estão mal divididos, mas que acham que ainda assim, apesar de tudo isto, o governo de Passos Coelho é melhor do que do José Sócrates? É preciso que se diga que os portugueses não votaram em Passos Coelho. Os portugueses votaram contra José Sócrates e, portanto, não havia outra opção. Passos Coelho tem sido um homem bem intencionado, eu tenho a melhor das impressões dele, já esteve no Clube dos Pensadores, mas está a demorar a tomar determinadas posições e, portanto, tem dito coisas que depois não tem cumprido. Eu estou muito atento, eu ouço bem. Porque o problema em política é que não há memória. Sabe, o esquecimento é um fenómeno normal. Às vezes dá jeito, quando a gente tem uma tristeza, ou morre alguém, um ente querido, ou coisas que se passam na nossa vida. Mas em política não nos podemos esquecer. Não poderá haver esse mecanismo de defesa entre isso no ser humano? Pois, claro. Quer dizer, em política, vamos ver, está a cortar, mas vamos ver, é o que diz o Medina Carreira, vamos ver esse efeito prático. Porque o que se vê é que este governo não fez bem o trabalho de casa, ou não estava a contar ir logo para o governo. Porque o problema é que se tem que tirar a quem mais tem e a quem mais pode. E é muito mais difícil. O problema ia ser muito mais difícil. Por exemplo, uma medida do governo que tomou foi: vamos penalizar quem ganha, penalizar o IRS ou as grandes fortunas. E não o fez. Portanto, essas fortunas já saíram de Portugal.
Portanto, acha que de facto os sacrifícios não estão a ser bem distribuídos? Não, claro que não. Claro que não, vê-se nos funcionários públicos normais e depois nos outros, que não ou que estão lá no governo, por exemplo. Eu tenho aqui uma coisa que leio, se me permite. Em 2005, repare, se fôssemos falar das pensões que ainda agora querem pegar num funcionário público e mandá-lo para outro sítio. Diz aqui, uma das notícias está no livro da mobilidade. Os deputados e titulares de cargos públicos preenchem os requisitos da lei e diz a leitura da Constituição não inscrito num artigo em que um indivíduo não deve ser traído pela administração naquilo que tem direito a esperar. Bem, um funcionário público, então há vários tipos de funcionários públicos. Há vários tipos de justiça. É isso que as pessoas têm que perceber. Cada vez as pessoas estão mais atentas e sabem. Há muita gente em Portugal que não liga nada, nem quer ser governo, nem quer cargos. O que quer é que se governe devidamente. As pessoas ainda não perceberam isso. Estão muito atentas. E de resto a comunicação social também ajuda para melhorar esse conhecimento. Falava, Joaquim Jorge, da questão dos funcionários públicos e isso leva-nos a saltar para uma das notícias que de resto merece destaque de primeira página do jornal e que tem a ver com a questão da mobilidade e os funcionários deixarem de ser ouvidos neste processo de mobilidade. Há aqui várias coisas que merece esta notícia. Há muitos funcionários públicos, perto de 700 mil, mas isso não é culpa do funcionário público. Isso era do tempo que era, por qualquer razão, se metia um funcionário público. Então como é que se resolve isto? A má distribuição? Repara, o funcionário público está sempre a ser atacado, é sempre aquele que não trabalha, não faz nada, que o privado é quem ganha para o público. Não é verdade. Um funcionário público, atualmente, se for de carreira, a mobilidade especial, é preciso que se explique, nos primeiros 2 meses ganha o mesmo ordenado e depois até um ano 10% e depois 1/6 do seu vencimento que dá 1/3, mais ou menos. Repare, uma pessoa que sempre trabalhou, professores, por exemplo, repare, quer uma medida prática, é preciso medidas práticas. Porque é que os funcionários públicos podem acumular? A começar pelos políticos. Não deviam poder acumular nenhum cargo. Se tem 3, 2 dava para 2 que não têm trabalho. Porque é que se continua a formar professores? Eu sou professor. Há tantos desempregados. Porquê? Então é proibido. A Marta Atalaia paga impostos, o Joaquim Jorge, para formar pessoas que não têm trabalho. O Governo, o Ministério da Educação deveria decretar não há formação para professores. Para outras áreas. E de resto não tem a empresa escrevia que 20% dos cursos correm o risco de fechar, não é? Não há inscrições? Repare, isto parece simples. Repare, se eu continuar a trabalhar até aos 65 anos, que vou até aos 67 ou 70, tenho 54 anos, já percebi isso, isso deveria ser numa decalagem, como na Alemanha, 2 anos, vai ser até 2029. Portugal, devido à situação que tem, foi 5 anos em 5 anos. É uma coisa assustadora. Portanto, quer dizer, não dá para nós perspectivarmos a nossa vida. Em 2005 toda a gente se reformava. Quer dizer, parece que há vários países dentro do próprio país. E nós temos que ir às pensões que estão para trás e reformulá-las. E ser só pelo desconto e não por cargos exercidos. Esta é mais uma sugestão. Dá trabalho. Claro, tem que se ver 1 a 1. Mas tem que ser. Para quem não tem. Muito bem, outra das notícias que o Joaquim Jorge destaca nesta manhã de terça-feira tem a ver com a corrida à liderança da Federação Portuguesa de Futebol. Porque eu gosto imenso do Ricardo Carvalho. E se mudar a direção, pode ser que ele deixe de ser penalizado. Mas acha que ele devia ter sido penalizado? Não. Deveria ter havido uma conversa com ele. Eu sou do tempo do Paulo Bento chorar por deixar de ser jogador de futebol. Já viu se o Paulo Bento jogasse mais um ano o problema que poderia criar? A Marta não se lembra daquele soco do Scolari. Foi penalizado. Lembro-me bastante. E determinadas informações e frases do Deco e até do próprio Pepe. Quer dizer, não leva mal. Eu não sou chauvinista, nem é racista, nada disso. Então, quando são brasileiros... Acha que Carlos Queiroz tem razão quando diz que há aqui 2 pesos e 2 medidas? Carlos Queiroz defendeu os atletas e foi embora. E este não e continua. Que eu não sou contra, até está a fazer uma boa campanha. Mas se mudar a federação, muda toda aquela gente à volta. E já que se fala nos políticos em limitação de mandatos, é bom que o Madeiro vá embora, porque está lá desde 1995. E é uma boa notícia, Fernando Gomes, entrar na corrida? É equilibrado. Sabe que o poder está no Norte, no futebol, no Porto, não é? Apesar de eu não ser portista, mas aprecio. Mas acho que tem condições para ganhar, não sei porquê. Muito bem. E que outros candidatos, que outros nomes gostaria de ver concorrer às eleições? O Emílio Loureiro gostava, ou o Seara gostava. Para equilibrar. E nesta altura consegue ver algum que tenha mais possibilidades de vencer a corrida? Talvez este.
É o último a aparecer, mas talvez. Muito bem, a ver vamos o que vai acontecer. Falemos então um bocadinho sobre o Clube dos Pensadores, que de resto vai recomeçar esta semana uma nova temporada com o convidado Bagão Félix. O que é que mais nos pode dizer, Joaquim Jorge, acerca desta nova temporada? Já falei com ele, estou preocupado com a segurança social. Estou preocupado com a minha pensão, fiz descontos ao longo da minha vida, 33 anos, se calhar posso não ter reforma. O meu filho já não tem, não é? Já lhe disse para ele ir para fora. E, portanto, que estou preocupado com isso. Ele também diz que eu tenho razão, e, portanto, vai falar disso. E isso é uma questão ética, social, e ele é uma pessoa de... Eu tenho uma boa impressão dele. Eu só convido pessoas que gosto. Posso não estar de acordo com elas, porque o clube tem vários convidados. Por exemplo, posso lhe dizer... Já lá esteve, fez Passos Coelho, por exemplo, não é? Foi uma honra. E foi lá que disse que iria fazer um site em que falaria de uma pergunta que eu lhe fiz, colocar quem era nomeado. Claro que o site não está muito completo, da transparência, mas pronto, também é difícil fazer. Eu a seguir vou ter, por exemplo, uma pessoa, porque preocupa-me isso, o Orçamento de Estado. Preocupa-me uma coisa que ainda não foi falada, falou hoje aqui do subsídio de desemprego, mas vai-se atacar o subsídio de doença. Isto é, isso chama-se eugenia, que é uma pessoa do tempo do Darwin, que é, se estás bom e és forte, vives. Se és fraco e estás doente, morres. Não podemos fazer isso. E pode avançarmos? Que convidado vai ser esse? Posso. O Jerónimo de Sousa, que é uma pessoa que está dentro do Orçamento de Estado, e depois o meu amigo Seguro. Tenho mantido conversas, porque agora tenho uma agenda repleta, já lá esteve. Portanto, é o chefe da oposição. É que o Clube dos Pensadores é sempre contrapeso. Agora vai ter mais gente que não é do PSD, porque há mais disponibilidade. Muito bem, e para quem temos que finalizar, para quem não conhece bem os propósitos deste Clube de Pensadores, o que é que dizia em 30 segundos, o que é que pretendem com estas iniciativas? Esclarecer as pessoas, ouvir, poder questionar, fiscalizar, e é uma espécie de open mind. Eu diria que é um think tank de construção de cidadania. Muito bem, exigindo e pedindo uma maior participação cívica, não é? Se as pessoas estiverem informadas, poderíamos ter um melhor governo e pessoas que mandam em nós. Portanto, vai ser Bagão Félix, quinta-feira, corrija-me se... No Gaia Hotel, 21h30. Em Gaia. Muito bem, fica então aberto o convite a quem nos vê e quem nos ouve. Obrigada, Joaquim Jorge, por ter estado connosco neste Jornal das 10. Fazemos agora uma pausa até a hora